Olá, amigo, Deus abençoe você que está aqui comigo. Eu sou o Padre Márcio Cantelli. Seja bem-vindo a mais um encontro nosso de catequese. Hoje eu vou falar o que é igreja. Nós temos várias definições do que é igreja, eu vou falar de alguma delas aqui. A mais importante para nós é a que está no Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática Lumen Gentium, que é um documento sobre a Igreja. No capítulo 2 diz que a Igreja é o povo de Deus. Você se torna membro desse povo a partir do seu batismo. Então, todo católico batizado é povo de Deus, é igreja. Então, o sacramento que te introduz, te insere dentro da igreja é o sacramento do batismo. Todo batizado é igreja. Todo batizado faz parte desse corpo místico de Cristo. Essa é uma das definições de igreja também, o corpo místico de Cristo. Nós temos várias analogias aqui para a gente entender bem essas definições. Vamos comparar a igreja como um grande edifício, uma grande construção, um edifício espiritual. E você é um tijolinho aqui dentro desse edifício. Nós temos as colunas, por exemplo, Pedro e Paulo são chamados colunas da igreja. Cristo é a própria cabeça desse corpo e nós somos esse corpo de Cristo, que é a igreja. Nós somos um tijolinho aqui nesse grande edifício espiritual. Igreja também é a hierarquia, ou seja, os membros do clero. E também essa Constituição Dogmática Lumen Gentium também fala da posição de cada um desses membros do clero dentro desse edifício espiritual que é a igreja. Então, os bispos, os padres, os diáconos, os religiosos, os consagrados, cada um tem um capítulo especial ali nesse documento da Lumen Gentium. E os batizados também. Dentro da igreja nós temos deveres e nós temos direitos também. A dica, então, para você que é catequista é ler o documento da Lumen Gentium. Nós temos uma disciplina chamada Eclesiologia, que é o estudo da igreja. O texto fundamental da disciplina sobre a igreja é a Lumen Gentium. Todos deveriam ler esse documento, mas especialmente você que é catequista que está me ouvindo, deve conhecer esse documento. Procura lá no Concílio Vaticano II, documento Lumen Gentium, que você vai entender bem o que é a igreja. A igreja também é a instituição católica. Então nós falamos que a igreja é católica, palavra que significa universal, ela está presente no mundo inteiro, ela é apostólica, porque tem a sua origem lá nos apóstolos. A partir dos apóstolos é que nós temos a formação, a constituição da igreja, e romana, porque a sede da igreja é lá em Roma. A parte jurídica da igreja, vamos dizer assim, a instituição católica, ela é chamada de Santa Sé. A Santa Sé é que organiza toda essa parte institucional, né, de instituição da igreja. A igreja é uma instituição presente aqui no mundo. Juridicamente, ela é chamada de Santa Sé, e a sede da Santa Sé é lá no Vaticano, né? Então, e o Vaticano fica em Roma, por isso que a nossa igreja é romana, segue essa tradição romana, apostólica porque teve sua origem lá nos apóstolos e católica porque está presente no mundo inteiro. Nós também chamamos os nossos templos de igreja, ou seja, o local onde os fiéis se reúnem para prestar culto a Deus, seguindo a liturgia da igreja. O templo também nós chamamos de igreja. Desde a capelinha lá na comunidade rural até a igreja matriz, as basílicas, catedrais, os santuários, nós chamamos de igreja. Agora eu vou falar para vocês uma curiosidade aqui ortográfica. A Igreja Católica é a única que, por direito, pode usar o I maiúsculo. Igreja com I maiúsculo se refere à Igreja Católica. Então, por exemplo, você vai falar o bispo da Igreja Católica, então essa Igreja Católica é com I maiúsculo. Na ortografia, o I maiúsculo. Quando se trata de igrejas
outras igrejas, né, outras religiões, outras denominações religiosas, até mesmo as cristãs, você usa igreja com I minúsculo. Quando você vai falar de uma capela, de um templo, né, a igreja que está lá no nosso bairro, então é com I minúsculo. Quando você vai falar da instituição católica, você pode usar o I, deve-se usar o I maiúsculo, né? Igreja Católica se escreve com I maiúscula. E nós temos muitas outras curiosidades aqui para falar sobre a igreja, tem toda uma disciplina chamada eclesiologia, mas o nosso tempo de catequese aqui no podcast é mais curto, então eu convido você a ler a Lumen Gentium. O objetivo dessa catequese é mostrar que você é a igreja, se sinta parte da igreja, não se exclua da igreja, procure comungar com dos valores da nossa igreja católica, procure conhecer melhor os textos da nossa igreja, as definições da nossa igreja e, acima de tudo, ame a nossa igreja. Obrigado pela sua companhia, Deus abençoe seu dia, força e saúde!